Chalamgini Sinsinangengi Kemne Gindungide Primeiramente, eu gostaria de oferecer a todos os membros da Sangha, os monges e monjas, Sumbada e Sumanamba os que estão Thoda nos ouvindo Nana pela Singi internet, Jila Rugewe Shinya Namba e todos os Dana Singi lamas, chucos e Shara gueixes, Homeo Somrolia Trashibe Samrishain e também todos os meus amigos de Dharma, os homens e mulheres, eu Ta gostaria de Dinendi dar, Mutuine Ji de Tembe oferecer Cherab saudações. Ta Shea Chadi Yore Zidangi Da E hoje Tembe nós Cherab continuaremos abordando a Tashi transmissão Chungi do Tuze Dharma. Tā tī kōchīn tēyā zō nāmbē kī lūyū kī tōne xie gu rwa. Tēne tā nāmbē kī lūyū kī tōne xie bī chōn tēne samdāng bī na, E isso é algo tēn tēmbē tērab importante xia para tā sabermos dūsū em chādi termos yōrwa. de história budista. Gyumzēn kārē sīlā bī na, E quando nós tā yā falamos bā sobre a tēmbā transmissão do sāngi chīmbēn Dharma, dē a linhagem, nyāngē os nē dēne, patriarcas, ane são um aspecto chūgī importante. nyāngē mē sā dē mā zhōngi pār dō, E especialmente tī kī tā o período kīchī desde o rūchī parinirvana do lō Buda até a kīchī época rō do rei do gyāre lā gu Dharma yōrwa, kīchī rō Ashoka, nī gyāre lā gu yōrwa, tā kāndā yā esse é um kīchī período rūpa longo. shī Algumas yōrwa. pessoas dizem que foi Tī 100 nāmbā anos, lā yā, algumas dizem 200 anos, mas foi realmente nāmbā um sāngi período wē longo. chūlū tē, gyāgār yū yū nē, tā gyāgār kī, tā chī E chō durante shī, aquela época, o budismo ele thānglō se rō lā yā, propagou para a Índia tāchak Central e para shī todas bē kī as tā 4 kīchī chā dē direções da yōrwa. Índia. Lā pār tō tēne E gyēba esse é o nyāngē mē, período, então, kāp lā yā, tā durante o gyēba nyāngē qual mē isso sā dē, ocorreu. Qurāng thāmbu chī mā E gyēb nī durante chī, mā gyēb nī tā essa thāmbu mā época do gyēb rei nī do gyē Dharma tā chī tī Ashoka, dūsūp chēmbu rūpi gyē rī bī Ani chi su Qur'an ki chi maa gyaba di su li ya, maa gyaba nyeba rūpa di su thong che, rūpa. Maa gyaba ni da di chi ele, dūsūpa chenpo yin su Qur'an ki primeiramente, gyuen di su ele era thong che, um ani rei nama sangi cruel wegi che li e, ya, gyab su songpa posteriormente, ni, ele viu os gyab su problemas songpa que ni sung che isso ne, ani nama causava sangi e wegi ele, então, tomou chi lu ti, refúgio no Buda ani Dharma e, no gyaga ki momento que ele sa tomou o sung ge che refúgio, ne, ani a partir ji gang disso, shi chi lu sang marwe, o ji budismo nyamri ki cruzou as tanda fronteiras kapsa da la ya Índia gyabe chunga ki e se tornou tusu ti, uma ta gyaba religião nyangye me internacional e se propagou nāmbā para sāngi wē chāla gyab su diversos chīmba locais do nyē ngō mundo. tsūpa rāba jī chādi yorwa gyab nyāngi mē rē kō tūshū chīmba chādi yorwa gyab ā gyagab dī jigyur sōngi jigyur tīng dāmbu sōngi nō jī E ngō isso chādi yorwa começou na época do Ashoka nī kō sendo rei, tūshū porque ele chīmba era um chādi rei muito Qurāns poderoso. nāmbā sāngi wē chāla mē bā yé bā Ele yīndi tinha muito tēnā dēn poder shēn sobre nāmbā toda sāngi a wē chāla Índia. gyāwār E jigu wē nē devido ao seu jī poder e sua nyēwā grande convicção no Buddha māngā Dharma, chīli yā ele kyabē chūli yā pensava que rībē o shēn Buddha gyab Dharma não dī deveria ficar lōngi dā apenas na kyabē Índia, ele chūmba deveria chīli ser yā propagado kyabē também ngō para sui outros Tiri países. indu sane, tenpa sangi chumden dene, chöge nyangeni mega poru liya ta E é assim que o budismo se tornou uma guru das grandes religiões do mabuchi mundo. shin yorwa. Tiri indu ta tiigi poru telaya namba E sangi we durante a chebala época de punju Ashoka kari não shin havia yorwa, muitas punju mabuchi shin yorwa. gerações. Ta tiigi Mas, poru gulu durante este yugi shen período, la, houve ta muitas tashi grandes tashi yorwa, mudanças nos ti ensinamentos poru sangi budistas. nyangen E dene, para compreender a história ane nyangen deste, me, deste período, há gyabu muitas nyangen me coisas que nós majung poru precisamos ta compreender lo primeiro. gyayam nigya ki A partir desse momento ta onde o tinte Buda chigi faleceu até o momento Shibuji wa de tiki Ashoka, ngol nama sangi wegi nós tivemos então esse chaliya punju período, kari esse longo chumbare período de 100 ou 200 niji kari anos. chumbare sade shendu yebi na te Então, sheba se nós shala tabdi queremos tante saber jiwa tabshi quais chigdo são as kare sana mudanças do ane budismo nesse kudu período, thangbo da kudu niwa da kudu sumbala soba há algumas reba formas be de nama sabermos sangi we isso. chulu nala Então, uma ya das formas shendu ki é tengen punju kari compreender chumba o te que sulu ya shendu aconteceu shebi na durante o primeiro, na segundo e terceiro concílios. tiki nga su sangi nyangene dene enta gyabu E se nyangme nós queremos majungpa entender paru se nós tujitela pudermos tuju kari entender chumba os tiki kengra pontos tiken importantes do chi budismo nesses te singi ba de períodos, kharayastana ane essa é uma maneira de sangi chumden de compreender she o que shulu ocorreu tele nesses três gyabu concílios. Então, isso suye nos nyingbo ajuda a sa ta compreender o que ane ocorria gyabu no magye budismo ba sa nesse de chungye período. bre ta tisu sama zo manga de E kye uma yorwa outra forma tenza de ta entender é que nema desde chingi a sangi na de época chobe da chobe manga de morte, do gyabu kari falecimento do imba ane Buda, havia sangi o rei nyangene de Bimbisara sawe je manga de gyabu e kari imba Ajatashatru. Ambos eram reis de Tiguriya Magadha.
E então, se nós olharmos para esses reis e olharmos para os reis após o parinirvana do Buda, e se nós combinarmos isso com o próprio Buda Dharma, essa é uma forma também de entender a situação do budismo nesse período. E uma outra forma de compreender isso é que após o parinirvana do Buda, nós temos os grandes discípulos, tais como Mahakashyapa e Ananda. Então, se nós olharmos as biografias desses patriarcas, nós também podemos compreender. Se nós podemos combinar essa informação desse período e olharmos as vidas dos patriarcas, nós podemos compreender bastante sobre a situação desta era. E, de uma perspectiva, conforme está escrito no Sutra Pratimoksha, após eu passar para o Parinirvana, este será seu professor, o alto surgido respeitosamente elogiou a Assembleia de Bhikshus. Então, o ponto principal aqui é que o Buda deu um ensinamento para os bhikshus e ele disse, eu irei passar para o Parinirvana e após eu passar, o meu sucessor, o seu professor, será o Sutra Pratimoksha. Então, vocês devem pensar no próprio Sutra Pratimoksha como sendo o seu professor. Então, quando nós olhamos para isso, o que nós podemos compreender o sucessor do Buda, após o Parinirvana do Buda, seria o próprio Sutra Pratimoksha. E essa é uma forma de olhar para o sucessor do Buda. E de uma outra perspectiva, quando o Buda ainda estava vivo, ele deu metade do seu próprio assento para Mahakashyapa. E fez o Mahakashyapa também ensinar o Buda Dharma. Então, nós temos relatos sobre isso, conforme eu contei no outro dia. E então, por essa e outras razões, após o Buda passar para o Parinirvana, então Mahakashyapa, ele se tornou o líder do Buda Dharma. Ele se tornou o primeiro líder após o Parinirvana do Buda. E ele é considerado, então, o primeiro patriarca, ou podemos dizer, o primeiro detentor da linhagem do Buda. E quando nós falamos de religião, não importa qual religião seja, não apenas o budismo, após o seu fundador falecer, aqueles alunos mais próximos, eles se tornam naturalmente o líder dessas religiões. Isso ocorreu em todas as religiões. Então, por essa razão, naturalmente nessa época, naturalmente esses alunos mais próximos do Buda se tornaram seus sucessores e todos então respeitavam eles como líderes do Buda Dharma. E se nós olharmos um exemplo, o Buda disse, o meu sucessor principal será o Sutra Pratimoksha. Então nós podemos pensar que o Buda não tem sucessores humanos, mas quando nós falamos dos patriarcas, nós vemos que há sim sucessores humanos do Buda. Então nós temos esses dois pensamentos. Mas, na verdade, não há uma contradição entre os dois, porque nós podemos pensar em outro exemplo. Nós podemos pensar em Je Gampopa. Quando Gampopa estava falecendo, ele deixou um último testamento e ele disse nesse testamento, quem no futuro pensar que não terá a boa sorte de me encontrar, se alguém se sentir frustrado por pensar isso, ele disse, ninguém jamais precisará se sentir desapontado. Porque ao ler o meu texto, o ornamento da joia da liberação e a guirlanda preciosa do caminho precioso, será o mesmo que me encontrar pessoalmente. Isso não será diferente do que realmente me encontrar em pessoa. Então, isso não quer dizer que ele não teria sucessores humanos. Ele apenas quis dizer que realmente ler esses textos seria o mesmo que encontrá-lo pessoalmente. E isso não contradiz que o próprio Gampopa teve mais 4 detentores da linhagem, tais como Pamodrupa e assim por diante. Eles foram detentores da linhagem do Gampopa, da linhagem da Kokadjo e preservaram a tradição. Então, isso pode ocorrer, certo?
Então, de um ponto de vista, o sucessor último são os próprios escritos de Gampopa, mas os sucessores humanos também surgem em forma humana. Também é possível haver sucessores humanos enquanto há o texto como sendo o próprio mestre. E quando nós falamos da transição, quando nós pensamos nas diferenças disso, por exemplo, no Mula Sarvastivada, nós temos 7 patriarcas. E cada um desses patriarcas deram ensinamentos completos. Então, essa é uma forma de falar da transmissão dessa linhagem. Essa é uma forma de considerar a linhagem. E uma outra forma é de acordo com outras escolas, que falam, então, das linhagens dos preceptores, ou dos Khenpos. Quem seria o seu preceptor com quem você tomou os seus votos e adentrou o Buda Dharma através do Vinaya? Então, esses seriam os preceptores. Essa, então, é uma outra forma de tracear a linhagem. E da forma que essa linhagem dos patriarcas é descrita, nós temos uma linhagem última da realização ou das bênçãos. E então eles olham de acordo com essa linhagem, como ela foi passada de um mestre ao outro. Então, se nós pensarmos de um lado, mesmo se nós pensarmos na linhagem de transmissão do Dharma, há muitas formas diferentes que nós podemos considerar. E nós também podemos manter isso em mente. Então, nós gostaríamos de continuar. Isso foi apenas uma introdução para hoje. Hoje eu gostaria, então, de falar como isso ocorreu na tradição tibetana. No outro dia eu falei como isso ocorreu na tradição do norte, na transmissão do norte, e agora como foi na transmissão tibetana. E quando nós pensamos na transmissão do norte, num nível mais grosseiro, a tradição tibetana também estaria incluída nisso, mas se nós olharmos num nível mais sutil, a transmissão tibetana, ela não está realmente incluída nessa transmissão do norte. Nós temos que olhar para ela de uma forma separada. Então, hoje eu gostaria de falar sobre os relatos tibetanos da transmissão da linhagem. Então, agora eu falarei sobre essa transmissão tibetana. E de acordo com os relatos tibetanos, nós temos inúmeros relatos diferentes. E o principal é o que vem dos tópicos menores do Vinaya, da tradição Mula Sarvastivada. Então, a linhagem de patriarcas. E o que diz aqui nesses tópicos menores do Vinaya? A transmissão aqui fala sobre Mahakashyapa. O primeiro seria Mahakashyapa, o segundo seria Ananda, o terceiro Madhyakantika, o 4 Upagupta, depois Ditika, Krishna e Sudarsana. Então, isso aqui vem dos tópicos menores Mula Sarvastivada. Esses seriam 7 patriarcas. Então, as palavras aqui que apoiam essa sucessão. O ponto principal aqui é que as bênçãos do Bhagavan passou para Mahakashyapa, e de Mahakashyapa, as bênçãos de Mahakashyapa passaram para o preceptor, e esse preceptor passou para mim.
E então ele passou para o Parinirvana. Então agora eu também irei passar para o Parinirvana. Então é necessário que você proteja os ensinamentos. E você deve também seguir todas as direções das bênçãos dadas pelo Bhagavan. Então a pessoa que disse isso foi Ananda. E aqui eu acho que isso foi um erro, e que a pessoa que disse isso, na verdade, foi Shanakavasika. Então, Shanakavasika não é Ananda. Ele é o sucessor de Ananda. Então, Shanakavasika, ele disse isso, e de qualquer forma, e o Khenpo, ou o preceptor, o professor dele foi Ananda. E o Mahakashyapa deu então para Ananda, e Ananda deu então para mim, Shanakavasika. E eu darei então para o meu sucessor, Upagupta. E Upagupta, ele disse então, Upagupta, você também precisa proteger os ensinamentos. E depois então de falar isso, ele faleceu e adentrou para Nirvana. E o Upagupta, ele então confiou os ensinamentos para Ditika. E Ditika passou para Krishna, venerável Krishna. E o venerável Krishna passou para Sudarshana. Então essa é a linhagem de transmissão nos tópicos menores. Então, se nós olharmos essa geração, nós temos esses 7 patriarcas que são ensinados nos tópicos menores. E esses são, então, os 7 patriarcas descritos nos tópicos menores. Então, os posteriores, eles vieram de Mahakashyapa para Titika como sexto, e isso, então, está de acordo com a transmissão chinesa. E o que diz no Ashokavana, ele fala de Mahakashyapa, Ananda, Shanakavashi, e Upagupta e Ditika. Então, isso também é parecido nessa tradução chinesa. Então, os 7 patriarcas ensinados nos tópicos menores. Os primeiros 5, eles estão de acordo com a transmissão do sul também e da transmissão do norte. E aqui o que muda são os 2 últimos. Os 2 últimos aqui é dito que Ditika deu para Krishna e Krishna deu para a transmissão para Shudarshana. Mas isso está diferente de outros textos de outras fontes, outras linhagens de transmissão. Então, se nós pensarmos quem foi Krishna, ou Shudarshana, o 8º e o 9º patriarca,
Então, Krishna é o nome em sânscrito, que significa negro. Então, ele é chamado o negro. Então, Krishna, ele nasceu na região de Anga, no leste. E ele era filho de um comerciante muito rico. Então, nós não precisamos falar muito os detalhes sobre a história desse Arhat Krishna. E isso está contido na história budista indiana de Taranata, de forma completa. Mas uma coisa que nós precisamos olhar aqui é que em outros relatos da transmissão, Krishna não aparece. Por exemplo, no Ashoka Sutra, e também as crônicas da transmissão do Dharma em chinês, o Krishna não aparece. No entanto, há uma outra pessoa considerada fazendo parte da transmissão em que está não apenas o Mula Sarvastivada, mas também está na transmissão chinesa do Mula Sarvastivada. Então, há um catálogo do Triptaka que foi compilado durante a dinastia Miao. E isso foi, então, compilado em 510. E esse é um catálogo antigo, então. Então, esse é considerado um dos catálogos mais antigos do chinês. Então, esse é um catálogo do Triptaka. E dentre os textos, dentre todos que são mencionados, Krishna é mencionado em um desses textos nesse catálogo. E o que diz é a lista dos chefes da Sarvastivada. Ele tem uma lista, então, nesse texto. Então, aqui, o primeiro é Mahakashyapa, o segundo é Ananda, o terceiro Madhyantika, o quarto Sanavastin, o quinto Upagupta, o sexto Ditika, o sétimo é Katyayana, o oitavo Vashmitra e o nono é Krishna. Então, na Sarvastivada, a lista, quando ele lista os arhats, definitivamente Krishna está nesta linhagem. Isso está, então, gravado na lista de chefes dessa tradição chinesa do Triptaka. E há um texto chamado A Linhagem Aproximada de Buda Bhadra, o professor Sarvastivadin, que reside no monastério na cidade de Chang, então provavelmente ele é um mestre chinês. E o nome dele, então, em sânscrito é Buda Bhadra. E o que ele disse, então, sobre o que ele lista é Ananda, Madhyamantika, Shanavastin, Upagupta, Katyayana, Vasumitra e Krishna. Então, é parecido com o anterior. E após Vasumitra, nós temos Krishna. Então, este catálogo antigo, ele dá duas linhagens diferentes. Mas em ambas, nós temos Krishna, o negro, Ngapo, em tibetano. E provavelmente Krishna
nós podemos dizer que ele foi um mestre inicial do Sarvastivada. 신에게 롱친식 남네 소샤베게 때려 타마데 리통사도 와 리통사도 다야 때려 베란 냥에메게 도주다 E o último mestre, então, da Mula Sarvastivada é Sudarshana. E ele não está listado neste texto e nem na transmissão chinesa do Dharma. E quando nós pensamos em Sudarshana, de acordo com a história budista indiana de Taranata, Sudarshana ele era filho de um rei chamado Darshaka. E ele está descrito, então, neste texto de Taranata, a história budista da Índia, mas então nós não precisamos entrar em detalhes. Mas quando nós pensamos em Sudarshana, afirmar que ele é um patriarca não é afirmado no Ashoka Sutra e assim por diante. Não há essa afirmação. No entanto, no Ashoka Sutra, ele fala de um aluno de Sudarshana. E naquela época, então, nós temos essas circunstâncias de Sudarshana. E ele teria um discípulo, ele seria discípulo de Upagupta, e ele vinha de Kashmir, e seu nome era Sudarshana, e ele atingiu o quarto dhyana mundano. E mesmo os nagas o admiravam. E ele era, então, capaz de dar instruções para os reis naquela época. E nessa época, então, ocorreu uma grande seca em Mathura. E quando isso ocorreu, então, o Upagupta, ele pensou que era a hora de domar Sudarshana. E ele comandou o rei Naga para trazer chuva por 12 anos. E durante, então, esses 12 anos, o sinal que isso aconteceria é que mesmo os não-budistas, eles veriam. Então, se os não-budistas viessem, se eles vissem essa chuva por 12 anos, quando eles vissem esses sinais, quando eles percebessem que a chuva não pararia de cair por 12 anos, isso seria um sinal. Isso, então, foi anunciado para todas as pessoas, e as pessoas ficaram muito confusas quando isso foi anunciado. E quando isso continuou por 12 anos, eles ficaram muito preocupados com isso. E eles foram, então, até o Upagupta, e o que foi pedido era para não trazer chuva por 12 anos. E o povo, então, ficou muito preocupado, e eles foram até o Upagupta e pediram para trazer chuva, porque eles disseram que isso iria arruinar a colheita de todos. E ele disse, então, que seria suficiente suplicar ao monge Sudarshana em Kashmir. Ele disse, então, que eles deveriam pedir a Sudarshana para que ele trouxesse chuva. E ele tinha, então, poderes milagrosos. E ele foi, então, até a Mathura e ele trouxe uma chuva muito pesada. E, na verdade, era tão pesada que quase causou inundações, essa chuva que ele trouxe. E as pessoas, nessa época, eles pensaram, bem, esse Sudarshana, ele tem um poder tão grande, ele provavelmente é melhor que o Upagupta. Ele é melhor que o Arhat Upagupta. E o que quer que Sudarshana falasse, então as pessoas seguiriam a partir desse tempo. E quando ele retornou de Mathura, o que aconteceu nesse momento, o Upagupta, ele viu que muitas pessoas começaram a seguir Sudarshana.
E quando ele viu que o Upagupta, muitas pessoas estavam seguindo Sudarshana e poucas pessoas ficaram como seus seguidores, ele viu que Sudarshana ele se tornou orgulhoso. E então o próprio Sudarshana ele pensou: eu pensei que eu tinha atingido um grande resultado, mas não é isso. Porque se eu tivesse realmente me tornado um Arhat, eu não sentiria orgulho. E agora eu estou sentindo orgulho. Então eu não alcancei o resultado último. Então, imediatamente, ele foi até o Upagupta, ele se prostrou aos pés de Upagupta e pediu para que ele ensinasse o Dharma. E o Upagupta primeiro criticou e disse: você não mantém adequadamente os preceitos e a disciplina. E por isso você tem orgulho pensando que você é superior a mim. Ele então brigou com ele e no final ele deu ensinamentos de Dharma. E o Sudarshana ele então se tornou muito diligente. E com essa grande diligência, no final, ele realmente alcançou o nível de Arhat. E essa história, então, ela está ensinada no Ashoka Sutra. E essa é a história de como os ensinamentos foram transmitidos a Sudarshana. E quando nós pensamos que Sudarshana é um estudante de Upagupta, e ele é um dos 7 patriarcas, nós podemos entender isso como sendo semelhante. Então, nós temos esse estudioso chinês, Yin Shun, que viveu durante o período no tempo moderno republicano, e ele é um estudioso muito importante e também é um professor budista muito importante. E o que ele diz é que o Sudarshana, mencionado nesse Ashoka Sutra, e o Sudarshana, ensinado na linhagem Mula Sarvastivada, como 7º patriarca, ele diz que são as mesmas pessoas. Ele determinou isso e ensinou acerca disso. Ele escreveu um texto chamado Pesquisa sobre História e Geografia Budista. Ele escreveu esse texto, então, sobre a geografia budista. E o que ele escreve ali ele diz que essas transmissões de 7 gerações contidas no Mula Sarvastivada é uma invenção falsa. Ele fala isso não é uma transmissão de 7 gerações, um relato verdadeiro. E ele dá as razões para isso. E as razões aqui que ele diz que isso é falso, que não é verdadeiro. Ele dá inúmeras razões, eu não preciso falar sobre todas elas, mas quando eu olhei para essas razões, eu vejo primariamente 3 razões. Então, a primeira é ele diz que as 7 gerações ensinadas no Mula Sarvastivada, ele diz que são 5 até Dittika, e isso combina então com o Ashokavadana, o Ashoka Sutra. E talvez eles pegaram o Ashokavadana, o Ashoka Sutra, como a sua fonte. Mas Upagupta e Sudarshana, a maneira como eles os apresentam é inconsistente com o Ashokavadana. Mas nos tópicos menores, está escrito que Sudarshana é um estudo de Upagupta, é alguém que veio posteriormente. Então, isso estaria em contradição com o Ashokavadana. E a outra razão que ele deu
E quando nós pensamos no Shana Kavasin ele era dentre os 8 anciãos do concílio, nos tópicos menores, o que é dito nos tópicos menores? Nós temos 4 anciões após esse patriarca, então nós temos uma contradição aqui também. O Shana Karvashin, ele teria que ser um patriarca durante o período do Segundo Concílio. Mas de acordo com os tópicos menores, ele apenas surge após inúmeros outros patriarcas. Então isso seria contraditório. E essa é a segunda razão, então. E a terceira razão que ele dá é que dentro do Ashokavadana é afirmado que após cerca de 100 anos do rei Ashoka, após 100 anos do Parinirvana do Buda, surge o rei Ashoka, mais nos tópicos menores, ensina a transmissão das 7 gerações e afirma-se, então, que o rei Ashoka aparece logo após as 7 gerações. Então, basicamente, Sudarshana e o rei Ashoka seriam contemporâneos. E se nós falarmos, se nós acreditarmos isso, isso se torna ainda mais complicado quando nós pesquisamos sobre a história budista. Então, resumidamente, o Mula Sarvastivada, os tópicos menores da Mula Sarvastivada, essas 7 gerações, 7 detentores da linhagem, se tornam um pouco difíceis, porque os primeiros 5, eles estão de acordo com a transmissão chinesa. No entanto, os últimos 2, eles não estão de acordo com esses manuscritos chineses. E isso cria muitos conflitos em termos históricos. Então, ele diz que não se deve acreditar no relato, nos tópicos menores do Mula Sarvastivada, e é necessário tomar o Ashokavadana ou o Ashoka Sutra como sendo o relato verdadeiro, mais confiável. E agora eu gostaria de falar sobre as datas do Segundo Concílio, porque isso está realmente muito conectado com as datas do Segundo Concílio. Então, eu não posso realmente dizer onde que a explicação, se essa explicação do mestre Shun é realmente a verdade ou não. Eu não tenho esse nível ainda de estudo. Mas, basicamente, ele diz que o Sudarshana, mencionado no Ashoka Sutra, e o mencionado no Mula Sarvastivada, seriam a mesma pessoa, mas nós não temos uma prova para isso. Mas o segundo problema que ele coloca é a respeito das datas do Segundo Concílio. Então, quando nós pensamos aqui a respeito dessas datas, um outro ponto que nós precisamos olhar aqui é a razão pela qual há um problema aqui. E quando nós vemos nos tópicos menores está escrito, após todos esses grandes seres passarem para o Parinirvana, 110 anos haviam passado desde que o Bhagavan Buda passou para o Parinirvana. Então, há uma palavra aqui que é um pouco difícil. E se nós olharmos
Para isso, é uma palavra que pode ser facilmente confundida. Então, aqui pode parecer que todos os patriarcas, desde Mahakashyapa até Sudarshana, todos faleceram, porque aqui se afirma, todos esses grandes seres passaram para o Parinirvana, após 110 anos do Parinirvana do Bhagavan Buda. Então, nós poderíamos entender aqui que todos os patriarcas, eles faleceram, eles passaram para o Parinirvana antes do segundo concílio. Então, quando nós olharmos suas palavras, quando nós olhamos para isso, nós podemos compreender dessa forma. Então, seria tudo bem entender dessa forma, mas isso é um pouco complicado. Então, nós temos o texto aqui. Então, se nós entendermos dessa forma, há uma dificuldade, a razão para isso e o ponto principal aqui é que no futuro haverá um comerciante em Mathura e ele se tornará como um Buda e ele continuará todas as atividades de um Buda. Então, nós temos essa profecia que após 100 anos do Parinirvana do Buda, o Upagupta apareceria após 100 anos do Parinirvana do Buda. E o Buda disse então que após 100 anos, uma pessoa que seria como o Buda, com as marcas e os sinais, ele diz então que ele terá o nome de Upagupta. E ele diz que isso ocorrerá 100 anos após o seu Parinirvana. Então aqui há um problema, aqui uma contradição. Então nós temos o Upagupta aqui, que apareceu após mais de 100 anos. E nós temos então 10 anos sobrando, porque falaram em 110 anos, e nesses 10 anos seriam todos os outros patriarcas. Isso seria um problema, então. Então, todos esses outros mestres, até Krishna, teriam falecido ao mesmo tempo. Então, há palavras aqui que nós podemos compreender de forma errada, porque é uma palavra que pode entender de duas formas. E a datit. E ela pode ser compreendida como sendo quando, ou como sendo então naquele momento, naquele tempo. Então nós não deveríamos. Então, se nós traduzirmos isso como naquele tempo, isso gerará uma confusão. Então, aqui ela deveria ser traduzida como sendo quando, não naquele tempo, naquele momento. E o que o Taranata diz, então, na sua História do Budismo na Índia, é que em 110 anos após o Parinirvana do Buda, haverá o concílio. Então, isso aqui está descrito claramente. Mas alguns textos de algumas escolas, elas falam em 210 ou 220 anos após o Parinirvana.
냥에메 뒤충버 체네 레톤 첨보야 Em 냥에네데 지게 algumas 냥에메야 냥에네 histórias, 데사베 제라 거도 em 니버 체라 alguns 게데시 textos, é dito que 디셰딩 Titica 야가 이제데 e 온디도네 Ashoka, eles eram 다가나 시 contemporâneos. 콩레 콩게 라마 E, 빈디다 e 콩게 que 라마 então 빈디다 Sudarshana também era um contemporâneo 콩게 de 라마다 ambos. 빈디다 지기 가르숭도 사나 다다 로 니제 니슈셰데但是 대바 카셰기 로 니제 니슈 침베제라 상게 냥에데 로 니제 니슈 침베제라 아니 거도 니베 제바레사지 다 다다 롱친진에 셰바데라 로벤 답 야가지 망하로데 셰디고 데셰아라 가라사나 아니 E 야갈야 isso seria então 로치카라 100 anos a 로치야지 mais 디즈지오레스 나와 do que a 줄래야 data 로치지 ensinada nos tópicos menores. 데데 셰베는다 E dizem 남지지다는 que 셰베나 isso seria 로치가 porque havia 나바중이 uma tradição na Índia de 중이 contar 중이요 meio ano 다 como sendo um 로체달라야 ano. 데네 로치비나 Então, 아니 se você conta 6 meses 지단지야 como sendo um 로치비야 ano, 고 로니 찬으로 제가 아니 첼로 então o que nós 로치비 consideramos como 완체 sendo um ano 딱하다 seria 2 anos. 니제 첼로 로치비 Então, se 완체 essa fosse a 그래도 contagem, 로자르주 시아바도 공부 찍버렸지 근데 공개 라마 빈드도 지기 근데 isso 숨고 seria, estaria descrito como 다나 220 anos, 시템다 mas 왕준 seria 110 지니사 anos. É isso 지기 que esse 제샤베가 Pandita 땀기 jorwasa 지기 근데 지기 이제 afirmou. E também há um 이제다 outro Pandita 야가로 Intradata, 지기 제샤 빈드도 e 지기 제샤 ele, a partir de um 디나로라 outro 가르쳐 texto, 버서는 야와 양에네 되는 로 응업줄은 예배 중 e foi 아니 escrito 자를 em 주나 sânscrito, e 때름 ele diz que 조스비체 50 아니 anos após o 디위에서 Parinirvana 세계 양에메 surgiu o Pagopta 충벌의 시합이나 아니 상계의 e a 로중나 sucessão de 춤바 patriarcas foi 야가 로주 completada 중에 após 나로라 110 춤바 anos. 아 Então, isso também 이제 contradiria 시제 다 근데 a 송요 profecia do 베르도 Buda e 왕비 outros 지샤 textos. 땅기 좋아서 디난 근데 송요 알았어 E 제제 é isso que esse 다가다 들상와 Pandita 송요 afirmou. 두숭게데 다다 전화 지주인데 제가 야 나발랭게서 두수예비나 전화 지주인기 제샤베게 E, 야가 춘주난 세리네 mas 하고 tudo isso está 마부지 descrito muito bem no texto de Taranata. Se vocês 로케야보와 puderem ler, 라조 mesmo em 다데기 inglês, 다른 아주 a 뷰비 história do, 난데 나로래야 do budismo na Índia de Taranata, isso 때르고 seria muito 도로 bom. 손샤바 손수 찍디 제레 다전에 이바데 가를 사람 Então, esse foi o primeiro relato. 다 대메인비양 손수로 신다지 카세지 용디도와 대 냠도 바 드시 취샤나 sometimes Então, eu ensinarei isso mais ou menos ao mesmo 그래야 tempo. 때름 이주 쯔시고 근데 지금 손수지 용디도 대직체 되네 Então, 때름 쇼지마 사지 na tradição tibetana, nós falamos 오리지널도 em, 디 한문에래 때름 há 이주 um 쯔시고 디 texto 슈비나 섬 sobre 다 que fala, que afirma 가다시고야 que há 24 야나게야 patriarcas, 때르고 e há o outro 남바샤지야로 chamado A Transmissão 슈비바 do Ensinamento de uma Única Página. 야나게를 귤샤비 때르고 남다사 Então, outro dia nós falamos sobre 어다 as 띠 crônicas da transmissão do 남다사야기 Dharma, 대샤티 que 코랑 foram 메베당 traduzidas para 귤야바 o chinês, mas esse 티 texto em 귤메베 si, ele nunca 인디사네 foi 때르고 traduzido para 남다사야기 o 베세 tibetano. 코랑 E por que 기톨이야 nunca foi 티 traduzido? 릴로 남게데 벽이 벽 나라부 개바딘데 바지 종이 있어 말해 다이네 때르고 남다 티나네 송샤베기 때르 미주섭시지 여러와 티고르 송게지 종하래 대 가라에서는 다다 부대인 준종 나눠래 순어 E 부대인 por 준종 isso, então, 나눠라 ninguém 가르쳐 realmente 가르쳐나 discutiu a 안에 respeito desse 공기 texto em si. 랑가르식 베긴 Mas houve aqueles que discutiram os 랑가르식 베바치 24 디샤 patriarcas que constam nesse texto. Por exemplo, na 랑가르식 베 história do 베바치 Dharma, 나눠라 너 o 랑가르식 베 texto 코랑 de Buton, 나눠라야 ele comenta 안에 sobre as viagens ao 디시 Lanka. 양엔 E 데네 o que ele 야마 땜박 comenta 시기 aqui, 지사야 저기 ele diz que 너 no próprio 랑가르식 sutra 치시고 é dito, após o 데레야 Sugata 베바티 passar 디제 para o 양 Parinirvana, 점래야 quem 나 foi o 데네 detentor do verdadeiro 때려 ensinamento? 망보지 E ele 셰 traz isso então 때려 dessas viagens ao 피하나고 Lanka. 다자 때바네 손디 에네 디디게 바도 안 때려 응아요와 때려 응아데 에네 듀얼롱 친지나 신도 다 대친체네 마 디기 제래야 안에 비비가스아로 진데기 다 때려 여버첸 딱 가다 게론 싱기 바 때려 죽고 담아도 E ele ensina então aqui todos 디디게 os 바도 때려 mestres a 응아 partir de 예베당 당근 Mahakashyapa e assim por 털어버려야 diante. 비바가스아니 비바가스아니 고주체네 안에 타마 게론 싱기사 티바로 때려 죽고 담아도 근데 송도와 다 뒤 송다한데 간다
E agora, olhando para isso, isso é basicamente o mesmo do que está contido nas crônicas da transmissão do Dharma. E nos Anuários Azuis de Golotsawa, ele diz que como isso não aparece nos dois comentários sobre as viagens ao Lanka, não há discussão, então, a respeito disso. Então, provavelmente há um comentário sobre isso que não foi incluído no Tenjur. Então, isso foi afirmado por Shonupal. E ele diz que, basicamente, nós temos o comentário sobre as viagens ao Lanka, e nós temos um outro comentário sobre as nobres viagens ao Lanka, chamado Ornamento do Tathagata Garbha, do Mahayana Sutra, e isso foi composto pelo mestre chinês Gyanavajra. Então, é um mestre da China. E o nome dele no tibetano, então, é Yeshe Dorje. Se nós olharmos para isso, então, há uma outra tradução do comentário sobre as viagens do Lanka. E se nós olharmos para o Tripitaka, há muitos comentários, e o mais antigo foi escrito por um mestre da dinastia Sun, chamado Borchen. Então, ele escreveu um comentário sobre as viagens ao Lanka. E o título, ele diz então, desse comentário do mestre Bochen, isso vem do Sutra da Grande Ilusão das Crônicas da Transmissão dos Ensinamentos. Esse, então, é o próprio título. E eu acredito, então, que há uma conexão entre ambos. No entanto, o comentário de Borchen, dessa época da dinastia Sun, ele diz isso que está explicado, ele usa isso no título, mas ele não lista os 24 patriarcas contidos no texto. Mas no tibetano, na tradução tibetana, nós temos os 24 patriarcas. Eles estão ali gravados na tradição tibetana, mas não estão na tradição chinesa. Então, pode ser que havia um comentário que foi anotado e com anotações, e que essa tradução com as anotações foi posteriormente traduzido para o tibetano. E então, por isso, isso foi incluído na tradução tibetana. Eu me pergunto se isso foi o que ocorreu, mas para afirmar isso, nós precisaríamos de mais pesquisa. E no tibetano nós falamos de 24 patriarcas. E quando nós perguntamos onde está isso escrito, isso está escrito nos comentários das viagens ao Lanka. E todos os estudiosos posteriores ele diz que isso está misturado com a tradição Mahayana. E quem disse isso foi Situ Panchen. No seu catálogo do Kanjur de Derge, o trono da luz lunar jovem que abre completamente o lírio,
Ele diz que as 7 transmissões dos patriarcas dos ensinamentos que aparecem nos fragmentos do Vinay estão completas. E deste ponto em diante, embora a transmissão dos ensinamentos conhecidos seja pouco clara, de acordo com o que isso está de acordo com o que aparece no comentário sobre as viagens ao Lanka do Mahayana. Então ele diz que essa descrição dos 24 patriarcas está relacionado com a tradição Mahayana. Então, se nós olharmos para isso, ele fala em Nagarjuna, Aryadeva, e Nagarjuna, Aryadeva, etc. Eles estão todos nessa linhagem também. Então, claramente, é uma transmissão, uma linhagem, uma descrição de linhagem que está misturada já com o Mahayana. Por isso, nós temos essas 24 gerações. E o último é a transmissão de ensinamento de uma página. Então, isso é a transmissão de uma página. E o que este texto, transmissão de uma página, ele afirma? É um documento em tibetano que foi traduzido para o tibetano. E o Shono Paul, ele encontrou apenas um manuscrito chinês e incompleto. E ele traduziu esse manuscrito, então, para o tibetano. E nós encontramos isso nas cartas no Tenjur. E um deles se chama Transmissão dos Ensinamentos. A maneira como ele traz isso, ele diz que o texto completo não está ali, porque algumas páginas foram perdidas. Muito provavelmente Mahakashyapa e Ananda estão ali, mas no manuscrito isso está incompleto. Eles não constam no manuscrito. Então, Mahakashyapa e Ananda estão ali em primeiro. Mas o que diz, então, começaria a partir de Madhyantika, Shanavashna, Upagupta, Ditika, Krishna e Sudarshana. E então o Taranata, ele menciona também Madhyantika como parte da linhagem. Ele diz que aqueles de Kashmir também consideram ele. Mas isso também parece combinar com uma linhagem de patriarcas mencionada nos versos resumidos. E o que diz esse texto? Ele começa com Mahakashyapa, depois Ananda, Madhyantika, e nós temos Sanavashin, e depois nós temos Upagupta, que aqui está descrito como Rakshita, e Upagupta algumas vezes está escrito como Rakshita e é traduzido de uma forma diferente também no tibetano. E aí depois nós temos Buddhamitra, e a seguir, após Buddhamitra, não temos o nome desse patriarca. Provavelmente a tradução não estava lá, mas diz que é um arhat nascido na terra de Takshashila. E se foi Sudarshana ou Krishna, nós não sabemos. Apenas diz que é um indivíduo nascido em Takshashila. E aqui talvez houve um problema com a tradução, ou havia realmente um erro no texto, mas não é algo que nós conseguimos entender facilmente. E o próximo, então,
Nós precisamos entender o que é esse local de Takshashila, porque é dito que foi alguém que nasceu nesse local. Então, basicamente, nós temos também após isso, nós temos uma afirmação que você, filho de Takshila, até que você não tenha pensamentos de comida venenosa, você também será chamado de filho de Takshila. Então, isso é uma coisa muito difícil de ser identificado. É uma pessoa que não é facilmente identificável. Mas a forma como esse texto foi traduzido por Golotsawa Shonupal está um pouco diferente da tradição Mula Sarvastivada. No entanto, fundamentalmente, eu acho que é um relato Sarvastivada. E esses relatos Sarvastivada, parece que nós temos pessoas que incluem Madhyamaka. E nós temos aquele que não incluem. Então, basicamente, eles inserem essa visão dentro da linhagem. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que o último patriarca Sudarshana, um outro nome para ele é Sinha. Então ele também pode ser chamado pelo nome de Sinha. E esse é o mesmo nome do patriarca listado nas crônicas da transmissão do Dharma. Então eles têm o mesmo nome. E com Chompe-Makarpo, nós temos o texto com Chompe-Makarpo, e nós não tínhamos, então, esse texto de fato, mas nós temos esse texto que fala sobre os 24 patriarcas. E ele diz, então, que nesse comentário Sudarshana não aparece nessa lista no comentário. Mas se nós considerarmos Sudarshana e Sinha como sendo o mesmo, se nós considerarmos que eles são a mesma pessoa, então basicamente nós temos um tempo apropriado para Nagarjuna ser considerado como um patriarca. E se nós considerarmos então de acordo com o Tantra raiz de Manjushri, ele diz que Nagarjuna apareceria 400 anos após o Parinirvana do Buda. O Buda, ele previu o surgimento de Nagarjuna. Então, neste Tantra de Manjushri, nós temos uma predição que Nagarjuna apareceria 400 anos após o Parinirvana do Buda. Então, até Nagarjuna nós temos 7 patriarcas. E Siddharshana transmitiu os ensinamentos para Nagarjuna. E é isso, então, o que é afirmado. E isso vem no comentário, mas é possível também que estava no próprio sutra. Então, ele ensina 24 patriarcas, mas ele diz que no final dessa linhagem estaria Sudarshana, e ele passou, então, para Nagarjuna, isso. Então, eu creio que nós falamos sobre a explicação tibetana da transmissão e o relato da transmissão do Sul, então nós não precisamos falar sobre isso hoje. Obrigado.